Educação à distância é tema de seminário internacional na UFMG. Insulina, pesquisa na universidade pode trazer mudanças aos estudos de fisiologia humana. Voto aberto no Congresso na nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje fica a dica sobre musculação. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Começou ontem na UFMG o 5º Seminário Internacional de Educação à Distância. E esta terça-feira foi dia de mais discussões. Dois eventos que integram o ciclo de palestras do simpósio ocorreram nesta tarde. No auditório da reitoria, professores da UFMG, da Universidade Federal de Pernambuco, de Santa Catarina e da Federal Fluminense discutiram os processos na produção de linguagem no ensino de educação à distância no Brasil. O contexto da educação à distância hoje, eu fiquei pensando, como é que um professor... Já no auditório do Centro de Atividades Didáticas 1, o CAD 1, o tema abordado foi o desafio na produção do material didático dos cursos superiores não presenciais. Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro participaram da mesa. Para o encerramento do simpósio, nesta quarta-feira, estão agendadas as últimas palestras. O seminário internacional termina amanhã. As informações completas você confere no site caed.ufmg.br. Insulina. Os resultados de uma pesquisa realizada no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG pode trazer mudanças aos estudos da fisiologia humana. Os detalhes com Laura Marques. A insulina é companheira inseparável de muita gente que tem diabetes. É o caso de Dona Elzira Soares. A aposentada tem diabetes tipo 2 há 8 anos. 3 vezes por dia, ela aplica insulina no corpo. Já são 2 anos e meio repetindo o processo e as seringas não saem mais de dentro da bolsa. Todas as vezes que eu viajo, vou almoçar fora, carrego o kitzinho da insulina, para não perder o horário, que senão dá tudo errado. E nas viagens, como é que é? Na praia? Carrego da praia, toda vez que eu vou para a praia, carrego os kits todos. Não pode esquecer que faz falta. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que regula a passagem da glicose do sangue para o interior das células, transformando a glicose em energia, o que ajuda no tratamento da diabetes. Mas um estudo do ICB, Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, mostrou que a insulina pode ser utilizada no tratamento de outras doenças. A insulina ela é conhecida por regular funções metabólicas no organismo de forma geral. A diferença do nosso trabalho é que nós mostramos que o mesmo complexo que ele é capaz de regular essas funções metabólicas, em determinadas condições, ele tem uma localização diferente dentro da célula, ele sai da periferia e vai para o núcleo, e ele regula a divisão celular, então a proliferação de células. A pesquisa durou cerca de 3 anos. Células in vitro e camundongos foram utilizados. A expectativa é de a insulina poder ajudar até mesmo no tratamento do câncer. André, e como que isso poderia ser utilizado no tratamento de pacientes? Você pode ter 2 possibilidades. Uma, que é você controlar uma proliferação excessiva das células, no caso de câncer. Então, você tem a capacidade de diminuir a taxa de proliferação das células. E obviamente, no caso de você ter uma morte celular muito pronunciada, dependendo do estímulo que o paciente teve, você pode estimular essa proliferação e a recuperação do órgão com o dano. Fim do voto secreto. Após 7 anos, a Câmara dos Deputados iniciou nesta noite a votação de proposta de emenda constitucional que pretende tornar abertos os votos do Congresso Nacional. Os impactos dessa possível mudança na política nacional é o que vamos discutir agora com o professor de Ciência Política, Bruno Reis. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Circuito UFMG. Primeiramente, vamos falar por que o Congresso decidiu, após tanto tempo, reabrir essa pauta. Bom, eu acho que muita pauta foi reaberta nos últimos 2 meses, né, depois do terremoto que atravessou o país em junho, né? As pessoas ainda estão tentando interpretar e saber exatamente o que causou aquilo, e ninguém certamente tem clareza de onde vai desaguar aquilo.
mas certamente quando o chão se move dessa maneira, as instituições procuram responder. A presidente tentou pautar a reforma política, o Congresso está tentando limpar as gavetas com alguma coisa que seja possível entregar em prazo curto, já que ano que vem tem eleição, né, e 3 meses antes tem Copa do Mundo, que pode funcionar como uma espécie de sinalizador para recomeçarem as manifestações de novo. Então está todo mundo preocupado. Ok, agora, professor, o voto secreto no Congresso, ele é legítimo? Olha, eu tenho a impressão que sim. O voto secreto foi para Berlinda, né, e o mal-estar reinante, a impopularidade geral do Congresso e o mal-estar reinante na política, sucessão de denúncias de corrupção, etc., produzem uma desconfiança grande que fazem com que as pessoas, compreensivelmente, queiram transparência completa, né? Mas o voto secreto é feito para proteger o parlamentar de pressões espúrias. A gente entende como legítima a pressão exercida pela população da rua, etc. E, portanto, quer transparência para que essa pressão possa ser exercida. Mas essa não é a única pressão a que os parlamentares estão sujeitos e, ocasionalmente, eles vão estar sujeitos também à pressão feita pelo Poder Executivo para alguma matéria que lhe interesse. Eventualmente, na cassação de um parlamentar, você pode ter aí, eventualmente, em momentos mais duros da política, você pode ter pressão do Executivo nessa direção, e a ideia é exatamente para evitar que o arbítrio impere, né, e que retaliações sejam feitas contra deputados que não apoiem encaminhamentos dados pelo Executivo, coisa assim, que se preserva o voto secreto em coisas como essas cassações e também indicações feitas pelo presidente, como Suprema Corte e embaixadores e coisas assim. Então, nessas coisas, se mantém o voto secreto para evitar a pressão espúria por parte do Poder Executivo, que, afinal, controla recursos e tem poder sobre os deputados. Ocasionalmente, em alguns cantos também, haverá pressão de financiador de campanha. Então, o voto secreto pode proteger. Não esconde o voto só da população e do eleitorado, esconde também do financiador, esconde do Poder Executivo. E como a gente está aqui do lado de fora, a gente vê simplesmente eles e nós. E quando está escondido de nós, né? Mas eu tenho a impressão que a pressão popular na rua não é a forma mais comum e nem tipicamente a mais intensa de pressão. Então, acho que é uma coisa que poderia ser feita olhado com cuidado. O que já poderíamos mexer para tornar aberto e o que manteríamos fechado? Mas foi para a pauta fechar tudo, vai fechar tudo pelo jeito. Ok, professor, e a questão do voto secreto para o cidadão e o voto aberto para o parlamentar? Uhum. São coisas diferentes, né? Mas, no limite, a ideia do voto secreto no parlamentar é pensar aquelas ocasiões em que a vontade dele mais livremente deve se manifestar. A questão do voto do cidadão é pura e simplesmente a expressão da sua vontade. E o cidadão tem legitimidade por aí pelo simples fato de que habita um país, né? O que importa, não precisa justificar ou prestar contas de sua vontade. A sua vontade é legítima em si mesmo. O deputado não. O deputado é um representante, então ele deve prestar contas a alguém da sua vontade. É apenas uma concessão pragmática que, eventualmente, reconhecendo-se o perigo de, eventualmente, uma pressão espúria ser exercida de alguma fonte de poder sobre ele, que se, eventualmente, autoriza algumas situações excepcionais o voto secreto. E, professor, por que a OAB está pressionando o Congresso a aprovar o voto aberto? Olha, eu acho que a gente tem o hábito de apontar o dedo para o Congresso para cada problema que tem no país. E eu acho que, de modo geral, o Congresso é o elo fraco da cadeia de poder no país. O Poder Executivo é muito mais poderoso do que o Poder Legislativo, não só em Brasília, como em todos os estados. E, de modo geral, os financiadores de campanha, os grandes financiadores, e o poder econômico privado é uma fonte de poder muito mais relevante e que enviesa muito mais a nossa vida política do que as distorções existentes, e existem mesmo, na Câmara dos Deputados. Mas a gente está habituado a apontar o dedo para os deputados, não só no Brasil, mas no mundo todo, e a gente, enfim, é recorrente nesse esporte e a gente vai praticando ele. Agora, professor, se o voto aberto for aprovado nesta noite, quais serão os impactos na política nacional? Eu acho que são muito pequenos, porque as votações em que o voto secreto ainda existe, o voto secreto no parlamento, são muito raras. As coisas mais momentosas, que dão mais mobilização da opinião pública e que chamam mais atenção, são sessões de cassações de deputados, né? Que são, por definição, situações excepcionais, não fazem parte da rotina de um parlamento cassar deputados.
Até 20 anos atrás, mais ou menos, o parlamento só tinha tomado a iniciativa de caçar um único deputado na sua história. De lá para cá ficou muito mais frequente, o que é bom, que sinaliza uma propensão à vigilância que é maior hoje do que até 20 anos atrás, né? Mas, por outro lado, existe uma certa sensação, de parte da opinião pública, que a gente resolve nossos problemas expurgando os maus que estiverem lá. Não é tão simples assim, ia ser bom que fosse assim. Porque os suplentes são eleitos no mesmo sistema, têm os mesmos vícios, eventualmente, quanto no nosso sistema de representação, quanto a financiamento, por exemplo, e quando você caça alguém, entra outro que foi eleito na mesma lógica, na mesma coligação, que vai ser o suplente daquela chapa. Nada realmente muda. Eu acho que, de um modo geral, quanto à política, a grande política brasileira e a dinâmica política brasileira, se existe ou não existe voto secreto em algumas questões no parlamento, realmente é em larga medida irrelevante. Entendi. Então, como a gente pode mudar esse cenário, professor? Olha, tá um negócio, nessas circunstâncias, diante dessa pergunta, a resposta padrão, a palavra mágica é a reforma política. Ela faz a reforma política e tudo vai estar bem. De um modo geral, eu entendo que sim, você quer mudar a dinâmica política de um país, você tem que mudar as regras eleitorais, né? Isso é trivial. É mais difícil ter algum tipo de consenso sobre qual mudança fazer e em qual direção. Eu sou um cara receptivo à ideia de reforma política, não gosto do nosso sistema eleitoral, acho que poderíamos abandonar o sistema de lista aberta que a gente opera, mas isso não é consenso em lugar nenhum. Isso não é consenso no governo, isso não é consenso no Congresso, isso não é consenso na sociedade civil, isso não é consenso sequer na profissão dos cientistas políticos. A grande maioria dos meus colegas acha que tem que reformar nada. Então, é um problema sério, antes da gente saber exatamente, enfim, se vamos ou não vamos fazer reforma política, tentar discutir qual. Ok, professor, o assunto é muito extenso para a gente tratar em tão pouco tempo, mas os esclarecimentos foram muito bons, viu? Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês. Fica a dica, nesta semana do Educador Físico, recomendações para musculação. Hoje, nosso especialista na UFMG ensina a fazer agachamento da forma correta. Posicionar a barra na altura dos ombros um pouco abaixo. Os pés devem ficar aproximadamente a largura dos ombros ou um pouco além da largura dos ombros. E ao executar o movimento de descida, manter os joelhos paralelos, não permitindo que os joelhos se afastem ou que os joelhos se aproximem. Para a execução do exercício, descer a barra com o corpo junto até aproximadamente os joelhos além de 90 graus. E ao subir, voltar à posição de pé. Esse exercício treinará com maior ênfase a musculatura extensora da coluna, os paravertebrais, a musculatura extensora do quadril, que são os glúteos, e a musculatura extensora do joelho, que é o músculo quadríceps. Usualmente, esse não é um exercício que deve ser praticado por pessoas iniciantes na musculação, de acordo com a orientação do seu professor de educação física. Amanhã a dica é sobre o púlei, não perca! O Circuito UFMG fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã!